ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá na Canaã, eu hei de entrar. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto e o nosso estudo da Epístola de Pedro, não é? Hoje o nosso estudo está sobre submissão às autoridades. Não podemos nos esquecer, não é, dessa nossa responsabilidade, né, de sermos submissos às autoridades. Eu não passei para os irmãos uma palavra que a nossa irmã deu. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui ter essa palavra. Acho que não. Hoje não tivemos nenhuma palavra, mas nós vamos continuar orando pela... Deixa eu ver aqui os irmãos que já estão conosco. Amém. Débora Moreira, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, seja bem-vinda. E todos os amados irmãos que estão chegando, né? Ruth Soares, bem-vinda, irmã Ruth. É um prazer ter vocês conosco, não é? Louvado é o Senhor. Isabel Santos da Silva, bem-vinda. Eliseu Machado. Vamos estar orando para Deus nos abençoar essa nossa mensagem de hoje. Louvado é o Senhor, não é isso? E nós vamos louvar um hino, né? Vamos cantar o hino 305 da nossa harpa, para abrir esse trabalho. Logo depois da oração, nós já estaremos orando, cantando este louvor. Mas eu quero cumprimentar os amados todos com a paz do Senhor Jesus, não é? E dizer que é uma alegria estarmos juntos nesta noite para estudarmos a palavra de Deus. Nossa irmã Tita Souza, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. Vamos estar orando pelas nossas autoridades, pelo nosso país, não é, irmãos? Só Jesus que pode nos ajudar e ajudar o nosso país, né? Nossa irmã Vilma Rosa Maria. Ô Vilma, tudo bem? Isaura Nery, bem-vinda, querida. Estamos aqui. Então vamos orar para nós iniciarmos a nossa live de hoje, não é? Nós estamos falando sobre
a Epístola de Pedro. Nós vamos estar estudando hoje o capítulo 2, dos versículos 11 ao 25, onde fala submissão às autoridades superiores. Muito importante nós estarmos atentos a isso, né? Porque um dos grandes problemas do mundo, eu vou dizer assim, é a insubmissão, não é? Se Adão tivesse sido submisso à palavra do Senhor Deus, ele não tinha comido daquela árvore. Pastor Rocotinho, um abraço, querido, bem-vindo. Carlita Costa Nery, bem-vinda. Prazer, colega, ter conosco, viu? A paz do Senhor. Então, a insubmissão, ela é uma doença maléfica, né? Estou vendo aí a irmã Sueli Pimentel, seja bem-vinda, querida. Né? A insubmissão é um câncer que destrói as estruturas e as organizações, porque desde o momento que você não é submisso às autoridades superiores, você vai criar um estado de anarquia, não é? Tá aí a Cristina Machado, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Imagine nos dias dos juízes, né? Quando você lê os juízes, não tinha um rei e cada um fazia o que queria. Né? Quando a gente não é submisso às autoridades, às regras, não é? Porque imagine, hoje você vai entrar no hospital, existe um protocolo, né, que você tem que cumprir, e você não adianta discutir com os funcionários, porque ali trata-se de um protocolo onde determina o que pode. Marli Souza, ô glória, Marli, Deus abençoe, prazer. Ana Elizabeth, amém. Márcia Cristina, amém. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Marli, um abraço, viu? Então, amados, nós precisamos de aprender a respeitar as pessoas, não é? A ter as autoridades que Deus coloca no mundo, nós temos que obedecer. E é isso que nós vamos estudar hoje, amém? Mas vamos orar, depois vamos louvar o 305. E nós, Elzira e Osias, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém. Abigail Copre, bem-vindo. Pastor Werley, bem-vindo. Louvado é o Senhor. Vamos fazer agora uma corrente de oração, amados, e vamos estar orando, né, a todos e a nossas autoridades também, a classe médica. Agora eu estou mais em contato com eles, não é fácil. A carga que eles carregam, irmãos, as responsabilidades que eles têm, não é fácil. Não é todo paciente ou familiar que entende, não é, o que eles estão fazendo e como estão fazendo, né? Louvado a Deus, Senhor. Vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, entramos na Tua presença, ó Pai, em nome de Jesus. Primeiramente, para te agradecer os livramentos desse dia. Estamos aqui, ó Pai, porque as Tuas mãos têm nos sustentado. O Senhor tem nos livrado do mal. E por isso estamos aqui, ó Pai. Agora queremos entregar nas Tuas mãos todos os irmãos que estão conosco nessa live, ó Pai. Estamos orando juntos, nós entregamos nas Tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os medicamentos que estão sendo ministrados, Pai. Eles precisam de Ti, eles precisam deste milagre, Pai. Nós sabemos que a ciência é um dom de Deus à humanidade, mas ela é limitada, Pai. Mas o Senhor não é limitado. O Senhor, todas as coisas são possíveis. E é nas Tuas mãos que entregamos os Teus servos, Pai. Também entregamos nas Tuas mãos as nossas autoridades. Nesse momento, ó Pai, eles precisam de estarem juntos, olhando só para a necessidade, como resolver os problemas desta nação. Dá direção, orientação a eles, Pai. Nós orando, nos levantando este clamor. Oramos por todos os trabalhos da Tua obra, Pai. O trabalho de 6 horas com o pastor Wesley, o trabalho do meio-dia, o clamor, né, do meio-dia, onde os Teus ungidos estão fazendo esse trabalho. Nós já entregamos em Tuas mãos, pedimos também a Tua direção e a Tua graça sobre nós, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar falando para o Teu povo. Ó Senhor, abençoa o nosso coração, me capacita, te peço, Pai, e abençoe a todos que estão conosco neste momento. Assim nós oramos, nós entregamos nas Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Assim nós agradecemos pelos que resultados alcançados. Nós continuamos te pedindo por aqueles, ó Pai, que ainda estão dependendo de uma intervenção do Senhor. Põe a Tua mão, Pai. Faz a obra, faz o milagre. É a nossa oração, Pai, com ação de graças, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amados? Louvado é o Senhor. Está aí a irmã
Ana Cláudia Calheiros. Um abraço, Ana. Que prazer tê-la conosco, né? Graça e paz para a irmã. Amém. Irmãos, vamos então louvar. É o hino 305 do cantor cristão. Amém. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelo céu. Eliane, Viviane, Santana, bem-vindas, queridas. Ouvi o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Em breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber como galardão. Aleluia para Jesus. A batalha está aí, nós estamos nela. O Senhor está conosco. Jambás, bem-vindo. Escudo sim da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, de jamais lutarmos sós, a flecha do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia para Jesus. Estamos na batalha, mas não estamos sós. O Senhor está conosco. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, Selma Maria, um abraço no pastor Pedro, da família toda, querida. Que prazer tê-la conosco. Um abraço. Sendo avançar, hinos a Jesus cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são. Marcele, um abraço no Elcio. Leandro Paz, a paz do Senhor amado. Receber lauréis como galardão. Aleluia para Jesus, amados. Louvado é o Senhor, amém? Nós ainda vamos ouvir mais um louvor. E agora nós queremos ouvir um louvor com a nossa irmã Márcia, não é? Marli Souza, um abraço, querida. Vamos ouvir a irmã Márcia cantar Quem é Este? Amém? Quem é Este? Com Márcia Costa. Aleluia!
isso, né? Então nós agora vamos começar a nossa meditação, amém? A nossa meditação hoje, ela está exatamente, você pode já abrir na sua Bíblia, na carta, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 11 até o versículo de número 25, amém? Então, você abra a sua Bíblia aí, é 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao 25. Nós vamos estar, então, fazendo essa meditação hoje. Louvado é o Senhor. Então, para hoje o nosso assunto é submissão às autoridades. Inclusive o texto áureo desta lição é assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, nós temos que respeitar aquilo que dizíamos no início. Nos dias que Jesus esteve aqui, os cobradores de impostos vieram cobrar do Senhor, não é? Cobrar imposto do Senhor. E Jesus perguntou a Pedro: os filhos têm que pagar imposto, né, o estrangeiro? Mas, vamos lá, né? Aí ordenou a Pedro, Pedro foi, pescou um peixe, né? É engraçado que a gente fica olhando a maneira do Senhor ensinar, não é? Porque há todo um conjunto de instruções que Deus dá por cada detalhe, não é? Que nós vemos o Senhor falar, ministrar, via o ensinamento. Como é que nós vamos ter os recursos na igreja? Pescando peixe, não é? Porque você pesca as almas e as almas vêm para a igreja, aí começamos a fazer uma obra. Porque uma obra, um pastor ou um idealista não faz sozinho. Ele precisa de companheiros. E a igreja precisa de almas para quê? Para levantar fundos, para fazer missões, não é? Nós estamos aí com um campo missionário, com alguns missionários, as igrejas, a obra sendo feita, e nós vemos como é bom nós ver o reino de Deus crescendo, e está crescendo exatamente porque a palavra está sendo pregada, e para a palavra ser pregada, as pessoas têm que ser enviadas, né? Como crerão se não há quem prega? Como pregarão se não forem enviados, não é? Então nós precisamos ter toda essa preocupação, não é, de pescar. E Jesus aqui ele está nos dando o maior exemplo exatamente, não é? De quê que ele está dando exemplo? Ele está dando exemplo como você levantar fundos, não é, para a obra do Senhor. Que o fundos para a obra do Senhor está exatamente o quê? Nas arrecadações. E o outro ponto é a fidelidade de todos nós, não é? Ofertas para as campanhas, os dízimos, para estar fazendo toda essa máquina funcionar, depende, né? Claro, de todos. Amém? Então você vai abrir agora a sua Bíblia no capítulo de número 2, tá certo? E nós já vamos estar entrando no nosso estudo, não é? Capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 25. E aí está o nosso tema, né? O nosso assunto está todo nesse capítulo. Nós vamos estar lendo, amém, amados, para aprendermos, né? Porque às vezes a gente se distrai um pouco. Ah, mas eu não estou aqui para ficar ouvindo homem, não estou aqui para sustentar homem. Alguém acha que a gente dá o dízimo para sustentar o pastor? A gente dá o dízimo para a obra caminhar, não é? Eu estou aqui abrindo, que eu boto umas letras maiores aqui no computador para eu ler com mais facilidade. A idade vai chegando e a gente precisa de estar com bastante facilidade. Graças a Deus nós temos esse apoio, né? Então, estou aqui abrindo para já começarmos a ler. Amém? Enquanto isso, você já está procurando, já está abrindo aqui. E eu vou estar lendo exatamente, primeiro eu vou ler a leitura básica, que é 1 de Pedro 2, 11 a 25. Depois vou ler a leitura devocional, que está em Romanos 13, de 1 a 7. Né? Então eu vou fazer até a leitura completa para depois já estar entrando
na meditação. Amém? E estamos contando com as orações dos irmãos. Rosa Santos, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Rosália Oliveira, irmã Rosa, Deus abençoe. Sejam bem-vindas. Amém, amados? Um segundinho só. Já está abrindo aqui e a gente já vai fazer o nosso trabalho. Amém? Não repare não que o computador é um pouquinho lento, mas ele vai me atender aqui. Amém? Louvado é o Senhor. Bendito é o nosso Deus. Amém? Graças a Deus por isso, não é? Houve aqui uma queda, apagou tudo, eu acho que desregulou um pouco aí o nosso computador. Tá vendo toda noite aqui na minha região, 2 vezes cai, apaga tudo e quando volta assim com um pouco de dificuldades, né? Bom, tá me atrasando um pouco aqui, acho que eu vou ler aqui, vou abrir a Bíblia e nós vamos lendo. Quando ele chegar ali, nós passamos para lá. Então vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 2, 11 a 25. Se nós ganhamos tempo. O computador hoje está mole demais. Capítulo 2, 11 a 25, amados. Se você tem a Bíblia do Ministério, está na página 320 do Novo Testamento. Amém? Vamos ler. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Amém? Deixa eu ver aqui, meus irmãos, está certo. Continuando no 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravo, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém, amados? Então está aí, não é? Louvado é o Senhor. Porque antes nós não tínhamos o pastor Jesus conosco, mas agora nós temos, não é? Então temos que estar muito atentos como vivemos neste mundo. Estamos do mundo, mas não somos do mundo. Aliás, os crentes e a igreja, ela deve demonstrar ao mundo
Quando eu digo os crentes e a igreja, que os crentes são a igreja, né? Mas quando eu falo igreja, eu estou, então, reunindo todos, porque a igreja, um membro da igreja, ele é parte da igreja, representa a igreja. Mas quando nós falamos na igreja, estamos falando no todo da igreja, não é? Então, está aí, não é? Padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais os seus passos, né? Louvado é o Senhor, né? Então está aí. Agora nós vamos fazer a leitura, amados, de Romanos 13, 1 a 7. Romanos vai estar exatamente tratando do mesmo assunto. Olha o que ele diz. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que faz o mal. Amém? Então, irmãos, estão aí os dois textos que serão a base do nosso estudo desta noite. Nós estamos estudando sobre o quê? Estamos estudando sobre submissão às autoridades. Aliás, não existe autoridade, não é? Se ela não aprendeu a ser submissa, né? Isabel Santos da Silva, bem-vinda, Deus abençoe, minha irmã. Né? Louvado a Deus, Senhor. Então, toda autoridade, toda pessoa que é autoridade, uma das primeiras coisas que ela aprende é ser submissa, não é? O maior exemplo que nós temos de autoridade é o próprio Filho de Deus, não é? Você vê que Jesus, quando aqui esteve, ele foi o maior exemplo de submissão. Olha como ele fez. Ele despiu-se de sua autoridade e ficou submisso ao Pai em tudo, não é? Então, ele como Deus, não é? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Então você vai dizer, quem é o maior, quem é o menor? Porque abaixo de Deus, toda autoridade, ela tem uma autoridade sobre ela, não é? Então vamos começar a nossa aula. A introdução. Pedro escreve no capítulo 2, 13 a 17, sobre a responsabilidade dos cristãos para com o governo civil. Não é? É aquela primeira parte que nós estudamos. Depois, quando ele chega do 18 ao 25, nos versículos 18 a 25, descreve a conduta apropriada dos servos para com seus senhores. Com seus senhores. Em outra escritura, lá em Efésios 6, por exemplo, fala que quem tem senhores cristãos deve dar-lhes honra, não é? E aí vai orientar. Josiane Matos, bem-vinda. Diná Traiane, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então está aí, não é? O empregado, ele vendeu o seu dia, não é? Porque quando você é contratado para um serviço, o que acontece? Você assumiu um compromisso de trabalhar para o seu patrão e produzir, não é? Porque ninguém tá fabricando dinheiro para pagar alguém, tudo vem. Aurora Duarte está assistindo, bem-vinda, Aurora, Deus abençoe, muito bem-vinda, prazer tê-la conosco, não é? Então, tudo vai do que se produz é que a gente pode estar, então, contratando trabalhadores. Agora mesmo nós estamos com muitos desempregados, porque houve essa pandemia, parou a produção, muitas empresas fecharam, o comércio parou também, pararam. Então, o empregado, ele tem que ser submisso. E outra coisa, se você é um cristão, como eu creio que nós todos somos cristãos, que estamos nessa reunião hoje, outros que estarão assistindo depois, sua responsabilidade ainda é maior diante de Deus, não é? Porque você, como cristão, tem que dar um bom testemunho aonde estiver, não é isso? Então, vamos lá. Começando primeiro, os primeiros versos que vai até o 17, né? Amados, peço-vos. Olha o que Pedro fala. Amados, peço-vos. Nesta frase encontra-se o princípio básico por trás das exortações desse texto. Os cristãos precisam abster-se de paixões carnais e manter
conduta exemplar diante dos incrédulos. Não cristãos são referidos como gentios, usando a linguagem do Antigo Testamento de uma maneira figurativa, né? Então está aqui, o versos 2, 13 a 14. Qual é a responsabilidade para com o governo civil? Primeiro ele vai falar do nosso testemunho, nós temos que tomar muito cuidado, não é? Como vivemos, como somos. Eu já disse, estou repetindo, vou continuar repetindo. Pregamos muitas vezes mais o Evangelho, amados, através do nosso testemunho, até da nossa pregação. Raimundo Cardoso, pastor querido, bem-vindo. Deus abençoe, amado. Tudo bem, graças a Deus, muito bem-vindo. Quando nós temos um testemunho exemplar, não é? Aí nós temos autoridade para pregar, né? Mas quando nós não temos, Tiago Mariellen, bem-vindo. A paz, Deus abençoe. Se eu não tenho uma vida, que autoridade eu tenho para pregar? Quando a Bíblia diz que Jesus pregava, né, com autoridade, não era como os fariseus, porque primeiro os fariseus eles falavam, ensinavam e não viviam o que eles ensinavam. Né? Uma das primeiras e mais fortes autoridades que nós temos como pregadores é com a nossa vida. Né? Os outros têm que ver em você o testemunho daquilo que você quer que os outros vivam. Não é? Então a primeira instrução só essa. Qual é a responsabilidade para com o governo civil? Agora vai entrar nossa responsabilidade com os governantes. Estes homens estão governando. Vocês sabem que, voltando no tempo, houve uma época que o sistema de governo para o povo de Deus se chamava teocracia. A palavra teu-Deus, cracia quer dizer governo de Deus, não é? Mas os homens pediram um governo físico, um rei. Foi quando eles rejeitaram Samuel, mas não era Samuel que eles estavam rejeitando, era o próprio Deus. Foi o que o Senhor disse para Samuel. Então foi dito a eles, vocês agora vão ter que responsabilidade em cuidar do rei, etc, de ser servido, etc. Então é assim, temos um governante, precisamos com os nossos impostos, não é? Estamos então mantendo todo esse sistema, isso é verdade. Mas então vamos ver a responsabilidade para com o governo civil. A função própria do governo civil é punir o malfeitor e recompensar aqueles que fazem o bem. Está lá em 2,14. Devemos submeter-nos a todos os níveis de autoridade, como é o caso que lemos em Romanos 13, 1 a 7. Contudo, não apenas evitar o castigo da lei civil, mas porque o Senhor ordena tal obediência. Não é só o medo do castigo que eu vou deixar de fazer as coisas erradas, é que Deus, a nós cristãos, que temos que dar o nosso testemunho, né? Pastor Leonardo, um abraço, querido, bem-vindo. Não é? Nós temos que dar o testemunho como cristãos. Né? Eles têm que ver em nós aquela vida diferente. Nós temos que ser aquilo que todo mundo gostaria que o mundo todo fosse. Honestos, dedicados, fazer tudo com amor e dedicação. Então a gente vai fazer o trabalho que nos cabe, que as autoridades nos dão, mas com alegria, né? Então é isso que nós precisamos de ter. Né? Naturalmente, qualquer lei humana que conflite com as nossas obrigações para com Deus tem que ser confrontadas, não é? Isso daí é um ponto que nós temos que estar muito atentos a isso, né? Quando nós temos que serem submissos, quem é que está aí, né? Lena Lima está assistindo, bem-vinda, querida, né? Quando dizemos que temos que ser submissos às autoridades, então aqui nós estamos botando essa parte para nós estarmos precavidos também, não é? Naturalmente, qualquer lei humana que conflite com as nossas obrigações para com Deus tem que ser confrontada. Veja Atos 4, 18 a 21, o que está escrito lá? Aqui nós vamos ver os discípulos sendo confrontados, sendo ordenados a não crerem, a não pregarem. Olha só o que está escrito. E chamando as autoridades eclesiásticas, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Agora veja bem, então nessa autoridade que nós estamos dizendo que somos submissos e que vamos ser submissos em nome do Senhor, só que elas agora estão extrapolando, né? Estão extrapolando. Adriana Neri, bem-vinda, paz, querido.
está extrapolando, ela já está sendo, assim, vamos dizer assim, um abuso de autoridade, não é? Porque ao mesmo tempo que a lei manda a gente obedecer a autoridade, manda a lei respeitar os direitos civis. Então, se há um direito que nós temos o direito do nosso culto, a nossa adoração, a nossa fé, não é? Então, veja bem, agora o que Pedro vai responder para ele? Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Olha só, visto e ouvido. O que você tem vindo? Amém, querida Iracema Bittencourt, bem-vinda, paz. Não é? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Porque o Evangelho, irmãos, nós não vivemos no Evangelho histórico. Isabelle, Deus abençoe, trabalhamos juntos, né? Glória a Deus hoje, mas está lá tudo na bênção. Obrigado pela sua presença também. Fica aí orando por nós. Não é, amados irmãos? Nós precisamos de entender isso, né? Nós temos uma experiência com Deus. O crente não vai contar histórias. Antigamente, não. Antigamente Deus fez e hoje faz. E continuará fazendo, como está em Hebreus, né? Madalena também, Triane. Pai do Senhor, querida. Bem-vinda. Deus abençoe. Marluz e Santos, bem-vinda. Glória a Deus. Amém. Ele fez e faz, como é que está escrito em Hebreus 13:8? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca vai mudar porque Ele é Senhor, amém? Ele não muda. Então está aí. Agora vem uma ordem para que eles não fizessem, não cumprissem as ordens de Deus. Aí qual é a ordem maior? É a dos homens ou de Deus? Então o que acontece? O que ele diz? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Visto e ouvido. Essas coisas nós temos que estar vivendo com Deus, na casa de Deus, envolvida no reino de Deus, porque na hora da luta, aquela convicção dentro de nós não deixa a gente se abalar, não é verdade? Mas eles ainda os ameaçaram mais e não achavam motivo para os castigar. Deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Em Atos 5:29, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quando houver essa competição, homens e Deus, nós vamos ficar com o Senhor. Não é verdade? Aí nós vamos ficar com o Senhor. Não estou pregando desobediência, mas é preciso que também os nossos direitos sejam respeitados, não é? Louvado é o Senhor por isso. Mas vamos continuar. Tópico 2. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a ignorância dos homens loucos, não é? Plínio, agora vamos contar um pouquinho de história, né? Rosilane Almeida, bem-vinda, paz, seja bem-vinda, minha irmã. Vamos falar sobre Plínio, no seu relatório ao imperador Trajano sobre os cristãos do Ponto, Bitínia, duas das províncias mencionadas lá em 1 de Pedro 1:1, fala dos crimes aliados aos nomes dos cristãos. A resposta de uma vida digna seria a melhor resposta, não é? Porque imagine bem, irmãos, havia naquele tempo uma perseguição acirrada contra o evangelho, contra os cristãos, e até mentindo colocavam culpa nos cristãos de coisas que tinham acontecido, né? Mas os cristãos tinham que ficar o quê? Eles tinham que ficar, como diz o capítulo 2, 16 e 17, como livres e não tendo liberdade, honrai a todos. Não é fácil, mas temos que fazer isso. Autocontrole, impelido pelo Espírito Santo, né? É a única base duradoura para a liberdade. Se sois guiados pelo Espírito, está lá em 5,18 de Gálatas, né? Então, o que acontece? Honrai, amai, temei. Aqui está o alto sacrifício e o desejo de conceder a cada um aquilo que merece, né? A palavra amai indica o ágape. Ágape é uma palavra que quer dizer aquele amor perfeito que vem de Deus. Ele não tem nada a ver com esse eros, né? Esse amor eros, que isso tem a ver com carnalidade, nem filial, de pai para filho, mas é o amor de Deus. É aquele amor altruísta. Você ama independente de ser correspondido, como Deus conosco nos ama. Nem sempre correspondemos, ou quase nunca correspondemos à altura. Mas nem por isso
ele deixa de nos amar, não é? Então está aí, é o ágape divinamente concedido. Está lá em 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, não tivesse esse amor ágape, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine, né? Este é o amor com o qual Cristo 2 vezes desafiou Pedro. Vocês se lembram lá quando Pedro estava sendo examinado para o ministério pastoral, né? Lá no capítulo 21, 15 e 16, um desafio do qual o homem Pedro respondeu: eu te amo. E ele amava mesmo, né? Agora ele está com o Senhor, mas amava mesmo, porque teve aquele pequeno deslize. Então, um deslize na vida de um homem de Deus não apaga o propósito de Deus na vida dele, porque os dons e a vocação do Senhor são sem arrependimento, amados. Então, o que acontece? Deus continua amando Pedro, colocou ele como seu pastor, né? Louvado é o Senhor. Luciene Elvira Ferreira da Silva, bem-vinda, minha irmã, Deus abençoe. Então está aí, louvado é o Senhor. Eu te amo, disse Pedro, e provou que o amava, né? Louvado é o Senhor. Agora vamos dos 18 ao 20. Servos, agora vamos falar de servo. Você que trabalha numa casa, né? Até está vendo muitos desempregos as empregadas domésticas, né? Caiu um pouquinho, né? Mas então agora é o conselho de empregados e patrões. Vamos lá. Servos, sede submissos também aos perversos. Isso é difícil, né? Já imaginou você ter um patrão que não é amigo, que não é bom, sobretudo aqueles que são contra o evangelho. Se vê um crente lá, ele não é muito bem, não é vindo, não. Mas vamos lá, o que a palavra de Deus está orientando para você que tem um patrão nessas condições? Servos, sede submissos também aos perversos. O homem cheio do Espírito Santo, você é servo, está cheio do Espírito Santo, o que vai fazer este homem cheio do Espírito Santo? Ele é capaz de cumprir ordens irracionais, sim, inteiramente impossíveis em qualquer outra base, não é? Porque é isso mesmo, a Bíblia nos ensina, né? Fazer bem aos que nos fazem mal, orar pelos que nos caluniam e nos perseguem. Não é fácil, irmãos, mas se o Espírito Santo habita em nós, e nós temos aqueles frutos todo do Espírito que está lá, que são a quantidade, né? Ou 7, 8, 9, 10, está lá na palavra de Deus, né? São um fruto que aquele que tem o Espírito Santo na vida dele vai dar, né? Dom é uma coisa, fruto é outra, né? O fruto todo crente tem, dom não tem, outro não tem esse dom, tem outros dons, e vai por aí. E como diz a palavra, amai os vossos inimigos, ofereça a outra face. Só podem ser obedecidas essas instruções aquele que orou pelos seus crucificadores. O que disse Jesus? Olha o exemplo que ele nos deu. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles fazem. É interessante notar, né, que quando Estevão estava morrendo, ele lembrou do Senhor. E o que na hora que Estevão estava morrendo, qual foi a palavra que saiu dos seus lábios? Não lhes impute esse pecado. Ele morreu perdoando os que o apedrejavam. Irmãos, não é fácil. Então, para termos essa vida com essa capacidade de trabalhar assim, só tem uma maneira, sabe como? Cheio do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que pula, etc., e faz aquele movimento. Eu não quero dizer que não haja essas manifestações, eu sei que existe, irmãos, mas isso aí ainda não é a prova de que ele está cheio do Espírito Santo. Porque ele está cheio do Espírito Santo, ele vai ser um homem moderado, paz, caridade, mansidão. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Não é? Aquela autoridade toda, mas era um homem manso, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando ele precisou de 70 auxiliares, o Senhor disse: eu vou tirar do Espírito que está em você. Tirou do que estava em Moisés, abasteceu 70 homens, mas ele não ficou com menos poder do Espírito, não. Porque o Espírito Santo é assim, ele está na tua vida, ele te capacita para tudo. Glória a Deus que nos deu o Espírito Santo para nós sermos assim, não é? Então, um dos dons, uma das forças do Espírito Santo, você é capaz de perdoar. Se você tem ódio, rancor de alguém, amado, busca de Deus uma mudança, porque é um sinal contundente que o Espírito Santo ainda não está dominando os seus sentidos. Você ainda está se deixando levar
não é? Pelo o que da natureza, aquela natureza, porque essa natureza está conosco. Silas Rosa Moreira, Silas, bem-vindo, querido, Deus abençoe, viu, amados? Porque o que acontece, não é? Se você ainda guarda rancor de alguém, a Bíblia não admite isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém, amados? Eles verão a Deus. Quem verão a Deus? Eu já cheguei em reuniões da hora de ministrar a Santa Ceia, eu fui para o meio do povo e disse assim: vocês estão com o coração puro? Olha, nós queremos ver Deus, não é? Louvado, porque a obra, ela precisa ser feita, e um dos pontos é trabalhar de dentro para fora, é libertar a gente das coisas velhas, dessa natureza corrompida, não é? Deixa a natureza nova de Cristo dominar a gente. Quem está em Cristo é nova criatura, aleluia, né? Glória a Deus. Mas às vezes a gente diz que é nova criatura, mas ainda traz um ranço lá de trás. Então vamos trabalhar e se libertar. Amém? Vamos lá agora para o final, dos versos 21 até o verso 25. Também Cristo sofreu. Irmãos, como o nosso Cristo foi perseguido, como ele foi, não é? Ele carregou, não foi fácil, mas ele carregou, não é? Esse mundo nas costas. Ele tinha que expiar o pecado de Adão lá no Éden, tinha que expiar o pecado dos genes seus, de todos nós que aqui estamos, e daqueles que ainda ele estava fazendo um pagamento de uma multidão inumerável. Ele levou sobre si as nossas culpas. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos antes, não é, no Antigo Testamento, todos do Novo Testamento, todos até o fim dessa era vai acontecer isso. Também Cristo sofreu. Aqui é claro, está a personificação do amor divino. Aqui está o nosso modelo, o qual não cometeu pecado. Portanto, todo castigo e indignidade para com ele foram sem motivos, pois ele não revidava com ultraje, mas entregava-se. O servo sofredor, pelas suas feridas fostes sarados. Está lá em Isaías 53, é o profeta messiânico. Porque ele vai dizer sobre, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Pedro encerra esta lição insistindo com seus leitores a que partilhem do sofrimento de Cristo, como está lá em Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de ser meu discípulo. É cruz, é luta, é prova. Não é fácil, amados. Não é fácil. Mas nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Louvado é o Senhor. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas agora para o encerramento. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas. Agora nós vamos estar encerrando exatamente, amados, falando sobre o que vivemos, sobre perseguições e coisas assim, das autoridades. Aqui é Paulo quem vai estar citando aqui. Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graças a favor de todas as pessoas. Façam isso especialmente em favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda devoção e respeito a Deus. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a conhecer a verdade, não é? Está lá em 1 Timóteo 2, 1 a 4. Segundo se sabe, agora é uma experiência histórica que eu estou trazendo para vocês. Segundo se sabe, nessa ocasião, os cristãos estavam sendo perseguidos e até mortos. Mas o conselho do apóstolo é que orassem por eles, como fez Jesus quando era sacrificado por seus algozes. Qual foi a oração? Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles fazem. Então, amados, encerro aqui a nossa lição, submissão às autoridades superiores. E está orando por eles, mesmo que eles estejam te perseguindo e te trazendo o que você acredita que não devia estar sofrendo, né? Louvado é o Senhor de Moreira. Peço oração pela minha vida. Deus me deu uma resposta. Amém. Está aí. De Moreira está pedindo isso daí, né? Vamos orar
E Deus é poderoso para dar essa resposta, amém? Louvado é o Senhor. Então, amado, está aí. Esse é o nosso trabalho de hoje, não é? Louvado é o Senhor, esse estudo. Espero que você tenha sido abençoado. E nós agora vamos orar. De Moreira está aí pedindo, peço oração pela minha vida, para Deus me dar uma resposta. Ludim, bem-vindo, Ludim. Deus abençoe. Então nós vamos estar orando, irmão. Nós temos todos esses pedidos que precisamos orar também. Louvado é o Senhor. E hoje é quinta-feira, não é? E nós, 13, né? Quinta-feira, 13. E nós agora vamos nos encontrar de novo, se Deus quiser, né? Agora eu vou falar, né? No sábado, às 16 horas, o pastor Gênesis mais os outros pastores, estaremos falando sobre essa obra, como nasceu, como foi, como está. Celi Moreira está assistindo. Olha, Deus te abençoe, viu? Aquela ajuda foi grande naquele dia, Pai do Senhor, querida. Eu não sabia. E hoje quase que eu repito, porque aí eu fiz um teste e não estava saindo voz. Mas agora eu estou mais esperto. Deus abençoe. Muito obrigado, querido. Louvado é o Senhor. Então, amados, ore por mim. Preciso muito da oração de vocês. E que Deus nos ajude com as orações de vocês. Nós vamos vencer todas as nossas batalhas. Amém, amados? Agora vamos orar para encerrar. Domingo às 9 horas, a nossa escola bíblica. Domingo, às 9 horas. Domingo às 19 horas, não é isso? O nosso culto de ofício divino. Amém? Então, ore para que o pastor Gênesis seja preparado e capacitado para estar aqui transmitindo o que faz com muita alegria. Com muita alegria, estar aqui sendo um instrumento nas mãos de Deus para estar te abençoando. Amém? Vamos orar para encerrar esse trabalho. Em nome de Jesus, e muito obrigado pela presença de todos. E até 9 horas, depois 19 horas, em nome de Jesus. Pai Celeste, a tua serva há pouco disse, a Di, que está esperando uma resposta tua, Pai. Tu és um Deus que responde, Senhor. Então eu estou entregando esta vida nas tuas mãos e pedindo a tua intervenção, Pai. Aquilo que ela está precisando está contando contigo, porque tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ajuda essa vida a alcançar essa vitória, Pai. Eu entrego nas tuas mãos. Eu oro. Também quero pedir uma bênção para o teu servo, pastor Elci, naquele terreno que ele comprou, Deus, para fazer a tua obra. Abençoa o teu servo. Abençoa, Pai, ó Senhor, esses guerreiros que estão no campo fazendo a tua obra e que muitos sejam movidos e comovidos a ajudá-lo nesse trabalho, porque ninguém é capaz de fazer um trabalho da magnitude que o teu servo está fazendo se ele não tiver auxílio de muitos santos, Pai. Abençoa o teu servo, eu entrego nas tuas mãos logo mais o clamor da meia-noite, Pai, que seja como tem sido uma glória na vida da tua igreja, Pai. Continua usando o teu servo poderosamente, assim pelo pastor Wesley, com a primeira hora, às 6 horas da manhã, o clamor do meio-dia, a hora 9, às 18 horas, às 21 horas, com a mocidade. Pai Santo, ó Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas por aqueles instrumentos que estão se colocando nas tuas mãos para fazer esse trabalho, Pai. Agora abençoa o nosso governo, nossos profissionais de saúde e a tua igreja na terra, Pai. Ó Senhor, agora eu falo com a tua igreja, aquela que reúne todos os salvos que estão trabalhando em favor do teu reino, Pai. Sê com eles. Ó Pai, assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados. Assim, se você crê, recebe, diga amém e amém. Recebe esta bênção em nome de Jesus. Amém? E até o próximo encontro, ou encontros, né? E que o Senhor te abençoe, te guarde e que o Senhor te livre do mal. Qual o papel da igreja cristã frente aos embates políticos que nós estamos vivenciando? A sua pergunta é muito pertinente. Primeiramente, eu entendo que a igreja não pode ter uma posição político-partidária. A igreja não é um curral eleitoral. O púlpito não é um palanque. Nós não temos voto de cabresto. O povo de Deus deve ser um povo esclarecido. A igreja lida com princípios e com valores. Aí sim a igreja precisa se posicionar.
Nós cremos nisso, nós cremos na família, nós somos contra o aborto, nós somos a favor da valorização do casamento, nós somos a favor de verdades absolutas, nós somos contra a relativização dos costumes. Agora, se um político, se um partido estiver fora desses valores, você não precisa nem dizer, não vota no fulano, não vota no beltrano. Se você trabalha o certo, o errado já está denunciado. A igreja trabalha princípios. Até porque dentro de uma comunidade, nós somos uma comunidade plural. Plural. Não é verdade? Então você tem dentro da sua comunidade, onde você é pastor, pessoas que gostam do partido A, pessoas que defendem o partido B, que defendem o partido C. E se você entrar na política partidária, você vai criar problemas internos graves. Mas se você defende princípios, quem é cristão, crê em princípios, Exato. em valores absolutos. E essa é a bandeira que nós temos que levantar como igreja, exercendo voz profética. Você nota lá em Romanos 13, que quando Deus institui o governo com duas finalidades. Primeiro, promover o bem. Segundo, coibir o mal. Se o governo inverte os papéis, em vez de promover o bem, promove o mal e coíbe o bem, cabe à igreja se levantar como voz profética. Isso vai custar um preço? Vai custar um preço. Mas a igreja, dizia os reformadores, é a consciência do Estado. Ela não pode se conformar. Ela não pode fazer parte do jogo. Ela não pode se corromper. É por isso que ela não pode se envolver e se miscuir em determinadas alianças para não perder a autoridade de voz profética, de dizer, este é o caminho.